Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite, mais uma noite maravilhosa na Tua presença. Invocamos o Teu nome nesta noite. Senhor, invocamos a Tua presença neste local. Invocamos a Tua santidade e a Tua grandeza. Declaramos a nossa fraqueza como seres humanos, como servos Teus. E confessamos a nossa total dependência do Teu poder, da Tua graça, da Tua palavra e do Teu Espírito Santo. Confessamos nesse momento que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o nosso guia, é o nosso Senhor. É aquele que nos sustenta, que nos fortalece, que nos levanta na força do Seu poder e do Teu Espírito Santo. Pai, pedimos uma noite de bênção, não só para nós que estamos aqui nesse momento te louvando, te exaltando, te glorificando, mas também para todos aqueles que estão nos assistindo agora por este canal do YouTube, em nome de Jesus. Que a Tua bênção agora alcance cada casa, cada família, cada lar, seja agora alcançada pela bênção, pela graça do nosso Deus, em nome de Jesus. Pai, também invocamos o Teu nome sobre este local, para que o Senhor coloque neste local miríades de anjos guerreiros poderosos, para impedir, vetar, para destruir toda a obra de Satanás, Pai, nas regiões celestes. Mas que Teu nome impere neste local, que sobre este local uma atmosfera de poder, de graça, uma atmosfera de libertação, de cura, de salvação, que o Senhor traga sobre o local, Pai, uma atmosfera da Tua presença tão viva, tão poderosa, que todos que estão nos assistindo, quanto aqueles que estão aqui no templo, possam ser edificados e saírem daqui regozijados pelo Teu poder, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E todos disseram amém, amém, amém. Glória a Deus. Pode sentar-se. Posso citar os levitas também? Eu quero agradecer a todos vocês, a igreja, por hoje, meu aniversário. Vocês fizeram agora de manhã, nessa manhã de hoje, domingo, uma surpresa muito maravilhosa. Geralmente eu desconfio de alguma coisa, mas vocês deixaram passar a data do meu aniversário e fizeram algo. E eu sou grato a Deus por tudo que vocês fizeram. E tudo que vocês falaram, me elogiaram de mim, aquelas qualidades todas. Eu quero dizer que tudo que vocês falaram, tudo de qualidade, de adjetivos para a minha vida, é por causa de Jesus. Quando Jesus ele nos transforma, gente, Ele transforma de verdade. Transforma de verdade. Eu me converti em um dia de domingo, 1º de agosto de 1982, eu tinha apenas 22 anos de idade, eu era um jovem. E eu estava vindo de uma farra daquela da pesada no Nordeste de Amaralina. Então você imagina onde eu estava, você imagina quem era eu. E naquela noite eu fui à casa de uma irmã em Cristo, hoje bem idosa mesmo. E ali tinha um rapaz tomando um café com ela, irmão Pedrinho, eu não sei nem como é que ele está, tomando café. Na casa tinha a filha dela, tinha ela, tinha o filho dela. E Pedrinho, eu sentei ali, cheguei, porque eram amigos, né? Entrei na casa, aí, senta aí, Zé Carlos, sentei, eles tomando café. Quer café? Eu digo, não, obrigado. E eu vi, estava 2 dias de farra, passando na casa deles. Porque os filhos delas eram amigos de farra, mas eles já tinham, um tinha 1 mês de convertido e a menina tinha 1 semana de convertido. Então veio onde eu entrei. A mãe crente se tornou crente, os filhos crentes, e tinha um crente lá em cima, sentado, um crente mais maduro, conversando. Ele começou a pregar para mim, a falar do evangelho para mim, ele tomando café e eu sentado no sofá, ele falando para mim de Jesus Cristo. Naquela noite, Jesus, ele falou comigo naquela festa, eu estava numa festa dançante no Nordeste, e Jesus disse assim, é assim que você vai ser crente, porque eu disse eu que eu queria ser cristão. E Deus falou comigo numa festa. Lembre, Deus não tem dimensão para falar com você. Deus não tem limitação quando Ele quer falar, Ele fala com a pessoa, qualquer lugar.
seja bom, seja ruim, seja diabólico, seja maligno, quando Deus quer falar, Ele fala. E Ele falou comigo, na festa, à noite falou, durante o dia, em outra festa, tudo no Nordeste. E quando eu cheguei na casa dessa irmã, Deus falou comigo e disse, hoje você vai ser crente, Zé Carlos, é hoje o seu dia. Ele falava comigo e eu tremia, porque eu sabia que Deus estava falando comigo, era Deus ministrando em meu coração. E Ele fez 3 apelos para mim e eu não aceitei. Eu disse, olha, domingo que vem eu vou. Realmente eu estava ali com um cheiro de bafo de onça, né? Não estava bêbado, mas estava com cheiro de álcool forte. E eu aceitei o convite, ele por mim insistir, eu aceitei o convite. Na casa mesmo, eu disse, eu quero Jesus na minha vida. E ele orou por mim. Obrigado, Deus, pela vida do irmão Pedrinho, que naquela noite orou por mim. E ali eu aceitei Jesus como Salvador, fui para a igreja e lá quando o presbítero fez o apelo, eu fui à frente e oraram por mim. Isso tem 40 anos, meu irmão, 41 anos. Eu estou aqui até hoje. Então, toda aquela gama de elogios que vocês me deram de manhã, não tem nada a ver comigo, tem a ver com Deus, que transformou e mudou a minha vida. É por isso que toda pessoa, quando vem para Cristo, ela aceita Cristo como Salvador, ela pode dividir o tempo dela em 2 tempos, antes de Cristo e depois de Cristo. Amém? Então, muito obrigado pela festa hoje de manhã, que toda a honra, toda a glória, todo o poder seja dada tão somente ao nome do Senhor nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Hoje é dia de ceia, nós, na hora da ceia, não vamos passar a ceia pelo YouTube, eu vou parar a ceia, vou parar aqui, porque acabou a pandemia, não tem mais ninguém doente. Se alguém estiver doente, vem me contar na casa celebrar a ceia. Como não tem mais ninguém doente, então você pode se deslocar da sua casa para vir celebrar a ceia na igreja e não ficar sentado em berço esplêndido, certo? Então você vem para a igreja, certo? Desloca, vem para aqui, que nós celebramos. Se você tiver alguma dificuldade de doença, de enfermidade, pode comunicar com a igreja vai mandar um grupo de diáconos, de levitas na sua casa celebrar a ceia. Amém? Então que Deus nos abençoe. Eu quero ler aqui na Bíblia do Senhor, no livro de João, capítulo 14, versículo 15 ao 17. João, capítulo 14, versículos do 15 ao 17. Quando você achar, você diz amém. Isso. Evangelho de João, viu? Capítulo 14, versículo 15 ao 17. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece, mas vós os conheceis, o conheceis porque habita em vós. Habita convosco e estará em vós. Amém? Vou repetir de novo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará... Não, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece, mas vós o conheceis, porque habita em vós e estará em vós. Amém? O Espírito Santo, que o Senhor nos ilumine com essa palavra e venha falar profundamente em cada coração, em cada vida nesta noite. Que o Senhor venha ministrar, Senhor, em cada vida aqui, Senhor. Que cada coração esteja aberto àquilo que Deus tem para falar com você. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Jesus, Ele salvou a você e a mim. Você acredita nisso? Eu creio nisso.
Eu contei aqui da minha conversão. Então, daquele dia em diante, do dia 1º de agosto de 1972 até hoje, foi o dia que eu recebi Jesus na minha vida. E pode acreditar, eu recebi de verdade, porque logo após, no outro dia, eu perdi o gosto, o amor pelo mundo, o desejo pelo mundo, pelas coisas do mundo. Eu não tinha mais desejo de beber, de fumar, de curtir, de sair em orgia, farra. Eu perdi aquilo, foi quase que instantâneo. Então Deus transformou a minha vida. E esse é o dia que marca a minha conversão. Nem todas as conversões são iguais. Algumas são diferentes. Uns vai trabalhando mais um tempo, outros não, outros são instantâneos. Isso depende muito. Depende de Deus e do Espírito Santo. Mas uma coisa que marca na conversão é a mudança de vida. O desejo da mudança de vida. As pessoas perdem o amor pelo desejo, pelo mundo. E ali naquele momento é onde Deus faz a obra. E isso é uma obra visível. Isso ninguém vê, isso ninguém enxerga. Isso ninguém pode entender. Ser humano nenhum tem a capacidade de entender a transformação que o Espírito de Deus gera dentro de uma pessoa. Não tem como. Isso é um particular entre Deus e a pessoa. Mas a Bíblia diz assim, pelos frutos e conhecereis, a única maneira de nós identificarmos o verdadeiro cristão são pelos seus frutos. Se você pode entender isso, então todo cristão ele gera frutos dignos de arrependimento. Todo cristão gera frutos louváveis. Quando você vê um crente bagunçando, fazendo coisa errada ali e aqui, você pode tranquilamente duvidar da sua conversão se ele realmente é um crente legítimo. Que a Bíblia mostra como é que você identifica um crente legítimo pelos frutos. E os frutos desse cristão não é simplesmente dar esmola, ajudar o próximo, não é isso. Isso muita gente que não presta faz. Que não está nem aí para Deus faz isso. O verdadeiro fruto é quando essa pessoa, ela é cheia do amor de Deus. E tudo que ela faz, ela não faz por causa dela, porque ela é boazinha, ela faz por causa do amor de Deus que está na vida dela. E isso, o amor de Deus no coração do cristão é a verdadeira marca de um cristão. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele coloca o amor de Deus em nosso coração, porquanto o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mas não é aquele amor humano, não é aquela coisa humana, não. Fala do amor de Deus, o ágape, o amor supremo de Deus, o amor incondicional de Deus é derramado no seu coração pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem morar em você e traz esse amor de Deus, ele mora em você, esse amor está no seu coração. E quando nós falamos aqui do Espírito Santo, nós perguntamos, por que Jesus promete o Espírito Santo aos seus discípulos? Por que Jesus nos deu o Espírito Santo? É interessante saber disso, né? Por que Jesus deu o Espírito Santo? Muito simples, é que Jesus, quando ele estava com os discípulos, ele guiava os discípulos, ele abençoava os discípulos, ele protegia os discípulos. Uma certa feita, Jesus falando para seus discípulos, ele disse assim, ó, Satanás se irando na vida de vocês, mas eu roguei a Deus por vocês. Então Jesus, ele guardava os discípulos. Jesus, quando ele foi para o céu, em João 17, ele faz uma oração, a chamada oração sacerdotal, ele diz, Pai, guarda-os em teu nome, porque eu vou para ti. Quando eu estava aqui, eu os guardava em teu nome. Então, quando Jesus estava aqui na terra presente, ele guardava os discípulos dele. Satanás não podia tocar o que o próprio Jesus guardava. Uma certa feita, os escribas e fariseus, eles pegaram Jesus e perguntaram, por que jejuam e oram os discípulos, os nossos discípulos de João, os seus não jejuam e nem oram, não tem essa vida de jejum? E Jesus disse assim,
pode porventura os filhos das bodas jejuar enquanto o noivo está por perto? Aí ele fala, dias, porém, virão em que o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, enquanto eles estão comigo, eu jejuo por eles, eu oro por eles, eu intercedo por eles, eu guardo todos eles. Mas no dia que eu for levado, aí eles vão fazer isso, eles vão jejuar, eles vão orar, eles vão buscar, eles vão clamar pela vida deles. Está entendendo? Então Jesus os guardava. Jesus estava com eles. E João 14 é algo que fala sobre Jesus avisando que vai embora um dia. Jesus com os discípulos, ele disse, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou estar com vocês. Aí ele disse, eu vou enviar o Consolador, para que fique convosco para sempre. Eu vou. Em outras traduções diz assim, eu vou enviar aquele outro Consolador. Porque Jesus, ele se acha o Consolador, e vai enviar um outro Consolador, que é uma pessoa igual a ele. É uma das três pessoas da Trindade Santa, o Espírito Santo, que ele vou enviar para que sejais convosco para sempre. Porque Jesus nos guardava. E hoje, quem é que nos guarda? Quem está conosco? O Espírito Santo. Amém? Você sabia que você tem um Espírito Santo na sua vida? Se você é um verdadeiro cristão, você tem um Espírito Santo na sua vida? É tão séria essa questão do Espírito Santo que Paulo diz assim, aquele que não tem o Espírito não é de Deus. Se alguém se diz crente e não tem o Espírito de Deus, não é de Deus. E você vai ver por quê. Daqui a pouco eu vou ministrar isso aqui, essas passagens. O Espírito Santo, a primeira coisa, quando ele vem sobre você, ele vem para marcar você, para selar você. Ele vem para dar um carimbo na sua vida, dizer que você pertence a Deus. Diga assim comigo, eu pertenço a Deus. Eu tenho o selo do Espírito Santo. Amém? Por isso que é muito importante você com sua vida cristã. Por isso que o crente não pode viver errando, não pode viver pecando. Porque você tem o Espírito Santo na sua vida. No momento que você recebe Jesus como Salvador, o Espírito de Deus vai morar na sua vida. Entenda isso. Ele vai morar em você já é morada de Deus, do Espírito Santo. Ele vem como selo de Deus sobre a sua vida. E este selo é algo invisível aos olhos humanos. Mas esse selo, ele mostra que Deus passou a ser seu dono. E que você agora é uma propriedade de Deus, que Deus habita em você, e que você é templo de Deus. Diga assim, eu sou um templo de Deus. Diga, Deus, através do seu Espírito Santo, ele mora na minha vida. Diga, eu sou uma pessoa muito preciosa, porque Deus mora na minha vida. Por exemplo, quando você passa em certos lugares importantes, que você pode enxergar e ver aquelas casas super mega luxuosas, ou você vai no YouTube, a casa do ator americano fulano de tal, a casa do ator brasileiro fulano de tal. Aí eles falam da mansão, quantos quartos, isso, aquilo, outro, certo? E quanto custa aquela casa? E você fez assim, poxa, que casa linda. E quem mora aí é o ator, é o artista, o empresário, fulano de tal, que mora nesta, não é casa, é chamada de mansão. Tem casa que tem até heliporto. Tem uns que tem casa em ilha exclusiva. Você passa e diz assim, que naquela ilha, naquela casa mora tal pessoa. Poxa, como aquela pessoa é importante, como ela é rica, como ela tem dinheiro. Mas eu quero dizer que na face da terra não existe uma casa mais importante, mais luxuosa, mais abençoada do que a casa de Deus, que é você. Aleluia. Quando você anda
Na rua isso é invisível, as pessoas não notam, não vê, elas não enxergam isso. Mas no mundo espiritual, quando você está andando na rua, Satanás olha para você e diz assim, olha lá, o crente. Quem está lá nele é o Espírito Santo, ele não toca em você. Porque ele sabe quem mora na sua vida. Você está entendendo? Ele sabe quem é que mora. Ele sabe de quem você é dono. E Paulo, Pedro, eles ensinam isso, né? Ele diz que não sabeis, 1 Coríntios, Paulo fala isso, 6,19, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus, e que vocês não são de vocês mesmos. Olha o que ele está dizendo, que o Espírito de Deus habita em você. Quem pode dizer amém? Quem diz glória a Deus? Você fica feliz com essa palavra? Eu fico. Eu acho maravilhosa essa palavra, que ele habita em você. Então você não pode o seu corpo levar para qualquer lugar. Você não pode pegar o seu corpo botar na roda dos escarnecedores, no caminho dos pecadores. Você não pode estar conversando qualquer conversa com as pessoas. Porque o templo do Espírito Santo, você é templo, você não é seu. Você não pode estar tomando decisão sozinho como se você fosse sobre si. Você é o templo do Espírito Santo. E se você não considerar isso, ele vai se afastando de você, porque você despreza ele na sua vida. E tem crente que faz tudo quanto é coisa. Ó, gente, eu não prego contra tatuagem para ninguém. Mas você que gosta de fazer tatuagem dentro do seu corpo, fazer uma marcazinha lá bonita, antes de tu fizer a tatuagem, pergunte ao dono do seu corpo se você pode fazer. Eu já preguei isso de um lugar e muita gente fica assim, porque hoje tudo é relativizado, né? Quando você fala que fere o ego de pessoas, elas não gostam. Elas se sentem mal. Talvez porque alguém pregou, que disse, não, é uma barra de tatuagem. Eu não estou pregando aquelas coisas que pegam, marcar o seu corpo na Bíblia, não. Eu estou pregando sobre posse. Eu tenho um carro. Alguém chega, bispo, eu posso pegar o seu carro, pichar ele? Digo, o carro é seu? Não, o carro é meu. Você não pode não. Cumpre e faça isso. Você quer fazer o que você quer com o seu corpo? Saia de Cristo. O corpo vai passar a ser seu. E olhe lá se está dando uma posse. Mas enquanto você estiver em Cristo, você não tem esse direito. Eu não tenho. Se você não reconhecer que esse texto é verdadeiro e é bíblico, você não pode fazer o que você bem entende do seu corpo. Eu não quero destruir a sua vida com isso, nem bater em você por isso, mas eu estou dizendo que você deve ter consciência do que está fazendo. Você pelo menos orou de seu Espírito Santo. Eu sei que meu corpo é templo teu, mas eu queria fazer aqui uma cruzinha, o nome Jesus. Você deixa? Pergunta a ele. Ele pode até perguntar, para que você quer isso, meu filho? Para que você quer isso, minha filha? É porque eu quero mostrar que eu sirvo ao Senhor Jesus, Espírito Santo. Eu quero que as pessoas vejam isso. Talvez ele diga dessa maneira, de uma maneira diferente. Meu filho, jejue, ore, me busque constantemente. Eu vou lhe dar tanto poder, tanta autoridade, que quando você pregar para as pessoas na rua, elas virão correndo para mim. Que não precisa desses artifícios. São artifícios, irmãos. E Deus não está pedindo uma mãozinha a ninguém. Por isso que ele disse, e recebereis poder. Isso aqui vai ver daqui a pouco. Amém? Não quero criticar ninguém com isso, mas a minha igreja eu prego isso. Entendeu? Aqui eu prego isso. E eu entendo que eu estou falando da Bíblia, eu não estou falando de mim, não estou criticando, batendo ninguém. Eu estou falando que a Bíblia fala que você é templo do Espírito Santo. E Paulo diz, não sabeis que vós não sois de vós mesmo. Você não é seu dono, você não se governa.
Você não pode tomar decisões divorciadas da direção do Espírito Santo. Você não tem esse direito. Deus não lhe deu esse direito. Porque a Bíblia diz que quem você se faz servo, você tem que considerar o seu Senhor sobre você. É por isso que muita gente quebra a cara, porque toma decisões. Desconecta do Espírito de Deus, da direção de Deus. Vou fazer isso, vai lá e faz. Vou fazer aquilo, vai lá e faz. Você pediu a Deus direção? Não orou nem nada, e foi lá e fez? Como se você fosse alguma coisa? Amém? O Espírito Santo habita em você, no seu corpo, né? Exclusivo para aquele que está em Cristo, vivendo fora da esfera das práticas pecaminosas do mundo. Por que ele é exclusivo? Porque o que é que Jesus fala aqui, olha, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, não reconhece, mas vós o conheceis, porque habita em vós e estará convosco. Olhe bem, o mundo não conhece, o mundo não pode receber. Quando Jesus fala do mundo, ele não está falando para o mundo físico, ele está falando para as pessoas do mundo. Você pode entender isso? Então o Espírito Santo ele é exclusivo para as pessoas que vivem fora da esfera das práticas deste mundo. Então por isso tenha cuidado com a sua vida. Ele é o Espírito Santo. Ele habita em um corpo santo. E a palavra santo, para você entender que muita gente pega essa palavra, potencializa de uma maneira tão forte, que sem saber o sentido, significa separado. Você foi separado do mundo para servir a Deus. Deu para entender? Você foi tirado para fora do mundo, da prática, como eu fui contar meu testemunho nesse instante. Assim aconteceu com você. Você foi tirado para fora do mundo e você agora serve a Deus, você serve ao Senhor. E você servindo ao Senhor, você foi o quê? Separado. Esse nome separado quer dizer santo, separado do mundo e consagrado, dedicado ao Senhor. Por isso que o Espírito Santo vem sobre você e vem morar na sua vida. Esse é o motivo. Porque você foi separado, você foi tirado do mundo. O próprio Jesus disse que o Espírito Santo, ele vinha para a igreja, para encher a igreja, mas para o mundo, ele ia convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem convence as pessoas do pecado, da iniquidade, é o Espírito Santo. Ele convence, ele fala com as pessoas vêm, aceitam Jesus. Depois que aceita o convite de Jesus, o que acontece? O Espírito Santo agora não vou falar mais de fora, vou falar de dentro. Ele vem morar na vida da pessoa. Olha que coisa linda. Aí ele vem morar. Mas enquanto a pessoa está no mundo, acredite, o Espírito Santo não mora nela. Sim, pastor, e mora em todos os crentes? Eu acredito que não, tem muito crente que anda errado. Se diz crente, mas não é crente. Quem é? Digo, não sei, não sou juiz. Mas Jesus sabe quem é. E se você, esse caso, está me ouvindo ou está aqui, você pode mudar. Jesus transforma bode em ovelha. Transforma lobo em ovelha. Ele tem esse poder, irmão. Viu? Tem esse poder. Ele tem esse poder. Ele transforma maldição em bênção. Ele tem esse poder. Amém? E ele disse, eu rogarei ao Pai e vos darei outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade. Diga o Espírito, diga da verdade. Diga o Espírito da verdade. Diga, esse Espírito só trabalha com a verdade. Ele não trabalha com engano. A Bíblia diz que esse Espírito vos guiará em toda a verdade. Amém? Olhe para seu irmão e diga, se o Espírito Santo que mora em você, ele está te guiando só na verdade.
Então, cuidado com murmuração, com fuxico, que não vem dele. Isso é um espírito diabólico que insufla as pessoas. Amém? É verdade. Jesus disse que uma fonte de água doce não pode produzir o quê? Água saloba. Nenhuma saloba produz doce. Vou repetir isso. A Bíblia diz que uma fonte doce não pode produzir água saloba nem amarga. E também vice-versa. Uma fonte saloba e amarga não pode produzir uma água doce, água que possa beber. Amém? E Jesus disse que aquele que cresce nele, lhe daria o quê? O Espírito Santo. E nessa pessoa se faria uma fonte que saltasse para a vida eterna. Correto? E se você cresce nele, ele te daria o Espírito Santo. Jesus, quem beber da água que eu der, se falar nele uma fonte de água viva que salte para a vida eterna. Aí quando os discípulos ouvem isso, eles escrevem o Evangelho, aí eles completam. Isso ele falava do Espírito Santo que havia de dar, que ainda não tinha sido dado. Então, quando você recebe o Espírito Santo, dentro de você faz uma fonte que salta para a vida eterna. Uma fonte que jorra água maravilhosa. Aí eu volto. Eu pergunto, se você é um crente que anda murmurando, falando demais, falando de pastor, falando de líder, falando do irmão, xingando, falando palavra feia, que fonte é que está em você? Você pode me dizer? Me diga isso. Aí faz um silêncio. E realmente é para você fazer o comparativo com a sua vida. Quando você vê crente falando coisa que não presta, dando um palavrão e um bocado de coisa que não presta, você tem que analisar a vida dele. Meu Deus, quem é essa pessoa? Precisa de oração, precisa de ajuda. A fonte que está em mim produz água doce, como é que eu estou produzindo água saloba, água amarga? Palavras que servem para escândalo, palavras destrutivas. Então Jesus, quando ele dá o Espírito Santo a você, é para formar na sua vida o caráter dele. A sua boca só sair palavras de edificação, palavras de amor, palavras de restauração, palavras de submissão, palavras de obediência. É para isso. A vida consiste em você chegar na igreja, sentar aqui e ficar para a minha cara, não tem nada a ver, irmão. A vida cristã, ela é prática de vida. Ela é prática, ela é vivida, dia a dia, hoje, amanhã, depois, e depois, e depois, e depois, e depois. Isso é vida cristã. Olhe para a sua vida. Tu tem vivido isso? Está vivendo esse evangelho? Dia a dia, momento após momento, diante das dificuldades, diante das lutas, das batalhas. Então Jesus, quando ele nos dá o Espírito Santo, nos dá para isso. Ele guiará em toda a verdade. Jesus disse assim, ó, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Entenda isso que Jesus está falando. Olha bem, se você me amar, você vai guardar o meu mandamento. O mandamento do Senhor é a palavra dele. Concordam? É a palavra dele. Ele disse, se você o amar, você vai guardar o mandamento dele. Quando você ama uma pessoa, esse amor tem que ser mostrado na prática de vida. Não é aquele, eu te amo, meu irmão, eu te amo. Sim. Não é bem assim. Prática de vida. Jesus disse, aquele que me ama guardará o meu mandamento. Aí eu pergunto, você ama Jesus? Você vai dizer, amo, tem guardado o mandamento dele? A palavra dele, você tem guardado? A palavra dele está em você? A palavra dele tem entrado na sua vida? Tem transformado a sua vida? Você
a palavra, dia a dia, momento a momento? Como é que está você? E esse Espírito Santo, ele nos guiará em toda a verdade. Jesus diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Diga comigo assim: santifica-os na verdade. A tua palavra, ela é a verdade. Entenda o que eu quero dizer a você. Diga assim: Jesus disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. O mandamento do Senhor é a sua palavra. E ele disse para santificar-nos na verdade. E a sua palavra, ela é a verdade. Ele disse também: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade, eu sou a palavra. É isso que ele está dizendo: eu sou a palavra. Eu sou a palavra. Paulo tem um texto, ele diz assim: habite ricamente a palavra de Deus em vós. Por quê? Você sabe por que muitas vezes você é enganado? Você sabe por que muitas vezes Satanás tem capacidade de te enganar, te enrolar, te botar no bolso? Pastor, mas eu sou crente, bicho. Eu sei que você é crente, eu também. Mas por que consegue muitas vezes enganar? Porque você fica ouvindo pessoas que não tem nada a ver. Pessoas que querem insuflar seus ouvidos. Pessoas que querem estado de rebelião, ser rebelde e submisso. Mas por que elas conseguem te enganar? Porque você não estuda a palavra. Porque você não permite que a palavra de Deus entre na sua vida. É por isso que tem tantos grupos hoje diferentes, com interpretações diferentes. Porque muitas vezes até a palavra que engole sem revelação. Engole a palavra sem o Espírito, porque não tem um Espírito na vida dele. Jesus disse: a minha palavra é Espírito e vida. Porque eu estou falando isso para você, que eu quero te falar desse texto aqui, que ele diz assim: se me amares, guardareis os meus mandamentos. E a palavra de Deus é o mandamento dele, tem está escrito em João 14:15. Se me amares, guardareis os meus mandamentos. Diga assim: se eu amo Jesus, eu guardo o mandamento dele. E o mandamento de Jesus, diga, é a sua palavra. Se eu guardo a palavra do Senhor na minha vida, então eu estou guardando o mandamento dele. Diga assim: aleluia. Glória a Deus. Amém. Imagine só. Imagine que um carro quebra em determinado lugar. E chega uma pessoa lá para puxar aquele carro. Né? E aquele carro não tem nenhum tipo de engate, que você engate e puxe. Você vai ter que improvisar um meio para puxar aquele carro. Ou a improvisação que já quebra, né, certas regras de você rebocar um carro. A Bíblia diz, você vai entender o que eu quero falar, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, Jesus fala, mas quando aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O que é que ele está dizendo? Olha, o Espírito Santo vai guiar vocês na verdade. Na verdade, diga assim, o Espírito Santo, ele vai guiar vocês na verdade. Diga, ele só pode guiar a mim se eu tiver o engate. Se você não tem engate, ele não pode te ajudar. E onde é que fica esse engate, como nós lemos nesse instante? Aqui, ele diz o quê? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Você vai guardar a palavra dele. Aqui é o engate. Então, quando a palavra de Deus está em você, o Espírito de Deus
pega essa palavra que está em você, que Jesus fala para você, que você lê a Bíblia, que você estuda, ele pega essa palavra e ele guia a sua vida. Por isso que, agora, se você não é uma pessoa que medita na palavra, que lê a palavra, você vai ser enganado com facilidade. Por que, bicho? O Espírito Santo não vai ter instrumentalidade. Ele não tem recursos na sua vida. E é aí, nesse momento, que onde você limita o poder de Deus atuando em você. Porque o que você tem muito limitado, muito pouco. Ou quase nada. Como é que ele pode guiar você na verdade? Você diz, Espírito Santo, quero fazer isso, me dê uma luz. E o Espírito Santo fica como procurar te guiar, e você quer aquela revelação, eu quero sonhar um sonho, eu quero que ele fale comigo alguma coisa, eu quero que mostre uma visão, quero que use o profeta falando para falar comigo. Ele não vai fazer isso, ele quer que você lê a palavra, que ele vai falar através da palavra. Ele vai, e quando ele falar com você, você vai entender que é ele que está falando com você, através da palavra de Deus que está dentro da sua vida. Cada crente tem esta obrigação, essa incumbência de se encher da palavra. O Espírito de Deus que nos guia em toda a verdade. Se você não está cheio da palavra, vai ser muito fácil alguém chegar aqui e te convencer de coisas em relação ao seu irmão, até falando mal de mim. É assim que se fala mal de pastores. E o crente, quando ouve, quando dá ouvido, sabe por que ele dá ouvido? Porque ele está vazio da palavra. Está vazio. O que acontece? E por que o diabo faz isso? Não é para derrubar aquele de que ele fala mal. O diabo faz isso para derrubar quem ouve. Porque se você está cheio da palavra, você ouve a palavra do diabo, palavra de murmuração, palavra de rebeldia, você cai espiritualmente. É sério, irmão. Eu acho que você deve ter essa experiência. Você conheceu alguma pessoa que anda falando mal de pastores, que só faz tocando a bomba e falando mal? Você tem coragem de mandar ele pôr em sua cabeça a mão e orar por você? Tem? E por que tu fica conversando com essa pessoa? Por que se dela no WhatsApp? Aquilo é um instrumento do diabo, meu irmão. Pastor é crente, tem um monte dentro da igreja que é isso. O Espírito Santo nunca vai lá você falar mal de um pastor, você vai lá você orar pelo pastor. Mas aquele pastor está errado. Sim, meu irmão, ele vai orar por você, olhe por ele. Uma certa feita, uma irmã me procurou e disse assim, ela foi dessa igreja, saiu daqui, foi para outra igreja, congregar outra igreja, tudo bem. Aí, nessa igreja que ela estava, uma igreja pequena, né? Ela disse assim, pastor, lá na minha igreja aconteceu algo assim, assim, assim. As pessoas querem pegar o pastor e expulsar da igreja, porque aconteceu o fato com ele. O que é que o senhor acha? Eu digo, saia desse negócio que é do diabo. Caia fora. Caia fora. Não se meta nisso. O diabo está no meio. E, graças a Deus, que ela me obedeceu. Ela não estava mais aqui. Então, ela saiu de lá, depois veio, voltou para aqui. Essa irmã casou-se, criou família e hoje está bem na vida. Deu para entender? Talvez se ela caísse naquele laço, talvez nunca ia casar. Porque o diabo ia fazer da vida dela algo maligno. Você diz, pastor, mas o pastor de lá estava errado. É isso que os rebeldes falam. Então tu vai para a Bíblia e vê Saul já praticamente endemoniado. E Davi cortou a ala do vestido dele e chorou. Se Davi mata Saul, ele nunca seria o rei que ele foi. Nunca seria. Ele pulou uma fogueira. Porque aquele homem, mesmo como ele estava todo errado, endemoniado, ele era o ungido do Senhor. Quem tinha que tratar com ele era Deus, não era Davi.
Quem tem que tratar com homens, líderes errados, é você. É Deus. É Deus. Porque eles são servos de Deus, não seu. E não meta a mão, porque se você meter a mão, é você quem vai sofrer. E fica tranquilo, eu já vi isso muito acontecer. Estou falando o que eu sei. Ele só vai te guiar na verdade, sabe, irmão? Se a verdade estiver em você. Então, quando alguém tiver, eu vou te contar uma coisa aqui, Deus, e tiver com mexerico, tira o seu vídeo junto. Não é de Deus. Murmuração não é de Deus, fuxico não é de Deus, lamúria não é de Deus. Rebeldia, a rebeldia é um pecado tão terrível que ele é classificado como um pecado de feitiçaria. Existe vários tipos de rebelde, né? Existe aquele que se rebela violentamente contra a igreja. Existe aqueles mansos que ficam pelos cantos falando, por ali, por aqui, minando. E isso é tão difícil que ele ainda consegue ter um público, né? Porque tem gente que gosta. Esses são os rebeldes mansos. Não, eu não. Só estou comentando. Isso é rebeldia, irmão. Viu? Rebeldia. É a chamada rebeldia mansa. Aquela com cara de humildade, aquela com cara de misericórdia. Tem. Ô, Evinha, como é que está você? Eu estou bem. Sim, aí, Evinha, qual é o banho dessas árvores? Podemos comer de todas, mas a árvore da ciência do bem e do mal, a gente não pode. Mas quem falou isso? Foi Deus. Não, Evinha, não é assim não. Olha, minha filhinha, é o seguinte, é que Deus sabe. Deus é aquele cara muito egocêntrico, egoísta. Tudo é para Ele. Ele sabe disso. Ele sabe do dia que você comer, você vai ser igual a Ele. Ó, vai ser igual. Ela foi comer e o que fez o quê? Ela se tornou escrava do diabo. É isso que rebeldia faz. Entendeu? Ela dá um ar de certeza de que a coisa vai mudar, mas quando você pratica, ela pega você, traz para domínio satânico e você fica preso. E tem gente que não sai mais. Não, você pode ficar na igreja servindo a Deus rebeldemente, pode ficar servindo. Não tem problema. O juízo vai revelar quem é quem. Amém? Ele também capacita o crente dando uma vida dinâmica. Olha, que coisa linda, né? Ele vem para a sua vida, ele sela você, ele mostra que você é propriedade de Deus. Sabe como sabe? Você viu como é que se marca gado? Né? Como é que marca gado? O cara tem uma marca lá. JC, marca lá um J, um C. Marcou o gado. Pega isso, não, esse gado aqui é do seu JC, rapaz. Não é nosso, não. É aquele daqui é outra marca. O Espírito Santo é isso, ele sela você, ele marca você. Quando vai ver lá, ó, PD. Propriedade de Deus. Isso aqui é uma invenção minha, né? Ou PJC, propriedade de Jesus Cristo. O Espírito Santo dá esse carimbo. E Jesus fala isso. Jesus diz assim, olha, ele vai morar em vocês. Ele vai falar com vocês daquilo que ele receber de mim. O que vai estar, o Espírito Santo não vai trazer nada dele. Que ele vai botar em vocês aqui, ele recebeu de mim. Glória a Deus. Você está entendendo por que a gente bate cabeça demais na vida? Porque a gente erra muito, porque a gente acha que é independente. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Você pode aplicar isso ao Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você não pode fazer nada. E se você tomar uma decisão errada, você vai quebrar a cara. E quebra mesmo, irmão. Porque ele não vai estar com você. Quando você tomar uma decisão errada, eu vou seguir isso aqui, Espírito Santo, mas eu quero isso aqui. Aí ele vai dizer assim, por sua conta e risco. É o que ele vai dizer. Ele não vai com você.
Tu vai só. Ele capacita você a você ter uma vida dinâmica, uma vida de santidade, uma vida de autoridade, uma vida de poder. Ele diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-ei testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, isso quer dizer que o Espírito de Deus, ele é importante. Olha, é tão importante o Espírito Santo na sua vida, esse poder, a autoridade de servir o Evangelho, que o Jesus disse, olha, não saia de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Não enfrente esse mundo sem o Espírito Santo. Amém? Alguém assim, mas bicho, eu tenho o Espírito Santo, todo crente verdadeiro tem o Espírito Santo. Mas o poder do Espírito Santo é diferente. Jesus disse que nós teremos o quê? Revestidos. O que é revestido? Vestido sobre vestido. Você já tem o Espírito Santo. Jesus disse, eu enviarei o Espírito Santo sobre vocês, o qual já habita em vós. Olha, então já habita em você no momento que habita. O revestimento de poder, autoridade para você pregar o Evangelho de Deus. Amém? É autoridade. Não vou me prender nisso aqui, explicando isso para vocês sobre dons espirituais. No momento, nós não temos tempo nem um pouco para fazer isso aqui. Mas fica esse tema para você entender que o poder que você quer tanto para fazer a obra de Deus, que o poder que você quer para pregar, para orar pelas pessoas, para curar as pessoas, esse poder, ele não está no bispo Zé Carlos, não está no pastor Ajane, não está na pastora Heloídes. Esse poder está no Espírito Santo de Deus. E esse poder é franqueado a qualquer um que buscar. Qualquer um. A qualquer um, irmãos. Não tem prediletismo, não tem uma caixa especial. Não tem nenhuma caixa aqui de diagnóstico especial, a nata, dono de um conhecimento elevado. Não, não, não. Esse poder, essa graça, essa palavra é franqueada para todos os crentes igualmente. Aí você pergunta, qual a diferença, bicho? Quem busca mais tem mais. É isso, só isso. Entendeu? É um depósito aberto, com as portas abertas para todo o cristão usufruir. Quem vai mais no depósito buscar vai ter mais, depende de cada um. Como cada crente tem seu estilo de vida, de comunhão com Deus, então depende de você. Não depende de Deus. Você não, por que falando tem ou não tem? Porque você não dá mais, não dá tanto lugar ao Espírito Santo. Talvez ele fala com você, você não. Você fala com você, você o ignora. Você o ignora. E a última coisa que eu quero falar sobre o Espírito Santo é sobre o arrebatamento da igreja. O arrebatamento, sim, o arrebatamento, gente, tem tudo a ver com o Espírito Santo. Né? Tudo a ver. Como nós lemos nesse instante, diz assim, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Efésios 4:30. O Espírito Santo te selou aquela marca que ele selou para o dia da redenção. Ora, você já foi redimido, lavado pelo sangue de Jesus. Está falando de quê? No dia do arrebatamento. No dia que você for levado da terra. Então você precisa do Espírito Santo para esse dia. E você vai entender facilmente a parábola das 10 virgens. Eram 10 virgens, essas 10 virgens, a igreja do Senhor. Lembre-se, mas não, pastor, isso aqui não era pessoas do mundo, não. A Bíblia diz virgens. Está falando da igreja, irmão. Não está falando nem de joio, virgens. Aquelas 10 virgens representam a igreja. Não, eram 5 virgens, as outras pareciam com virgem. Pronto, aí dá outra interpretação do texto. Mas a Bíblia diz que as 10 eram virgens. E as 10 virgens representam a igreja do Senhor. 5 sobe.
5 entram para as bodas, 5 ficam de fora. E qual foi o fator preponderante de impedimento que as 5 virgens chamadas imprudentes não entraram no descanso do Senhor? A falta do azeite. Ah, o azeite. O azeite. Porque o azeite ele é símbolo do Espírito Santo. Está entendendo? Elas estavam com as suas lamparinas vazias. Não tinha azeite. Como a lamparina estava vazia, não tinha azeite, a luz da lamparina estava se apagando. Isso quer dizer o quê? Quando você não dá bola, não se importa com o Espírito de Deus na sua vida, você começa a fazer um monte de coisa errada, começa a não viver um evangelho capenga, fazendo tudo de errado, relativizando tudo, como muita gente está fazendo. Você fica vazio do Espírito. E a sua lâmpada começa a apagar. Você mesmo pode sentir isso na sua vida. Você pode até não gostar do que eu estou pregando, mas isso é uma verdade. Você começa a apagar. Faltou azeite. E aí eles perguntam, por favor, vocês que são, me dá um pouco do vosso azeite, bota aqui para mim, para a gente não... Não, vá aos que vendem, comprem. E elas saem para comprar o azeite. Quando elas saem para comprar o azeite, quando volta, o novo chegou, levou as 5 que estavam prontas, e as 5 imprudentes ficaram, vieram com azeite. Tem. Mas já era tarde. Irmãos, Jesus está tão perto que não vai dar tempo muita gente se reconciliar, se consertar, pedir perdão dos pecados cometidos contra pessoas, dos erros, dos espíritos de rebeldia que a pessoa colheu no seu coração. Entenderam? Faltou azeite. E o azeite foi o fator preponderante, porque elas foram buscar. Elas começaram a buscar quando estavam vazias. Mas nesse ínterim chegou o noivo e levou quem estava cheio. A Bíblia diz que você não deve entristecer o Espírito Santo. A palavra entristecer dá o sentido de apagar. E não apagueis o Espírito Santo. Apagar a atuação dele. Por que apagar? Porque falta a ele, a lamparina apaga, você apagou. Você tirou a atuação dele da sua vida. Aí Jesus vem, e ele quer, para levar você, ele quer ver a atuação do Espírito de Deus na sua vida. Hoje de manhã, eu falando, foi um culto dos homens, um dia desse, eu ilustrei isso. Como vai ser isso, bicho? Imagine, olha, é sol, uma ilustração. Imagine que Jesus vem para arrebatar a igreja lá nas nuvens. Amém? O dia da nossa redenção. Amém? Imagine que Jesus, ele é um grande imã. E aqui nós, aqui embaixo, os crentes, temos dentro de nós o Espírito Santo. Vamos nomear o Espírito Santo como ferrita, ferro. Né? Então, o imã atrai ferro. Não é isso? Se você não tiver a ferrita, você não é chamado. O Espírito Santo é o elo de ligação no arrebatamento. É o elo. É por isso que Paulo diz, não entristeça, não apagueis o Espírito Santo, com o qual você foste selado para o dia da redenção. Porque se tu fizer isso, tu está perdido. Com umas 5 virgens prudentes. Diga assim, eu preciso do Espírito Santo. Seu irmão, diga assim, você precisa do Espírito Santo. Amém. Diga, a partir de hoje, eu vou me importar mais com o Espírito Santo na minha vida.
Eu vou dar mais ligança a Ele. Eu vou me importar mais com Ele. Eu vou me tatuar todo com o Espírito Santo por dentro de mim. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Que Deus nos abençoe. Amém.